O Supremo Tribunal Federal retoma hoje os trabalhos com a expectativa de manifestações em defesa do ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções dos Estados Unidos na lei conhecida como pena de morte financeira, a lei Magnitsky, né? O ministro Alexandre de Moraes se tornou o primeiro brasileiro a sofrer sanções com base nessa lei, que impede o acesso a serviços e empresas vinculadas aos Estados Unidos, como cartões de crédito, redes sociais e plataformas de streaming, por exemplo. Para tentar mostrar a unidade dos ministros em torno do caso, o presidente Lula marcou um jantar com membros da corte. No entanto, a medida não deu muito certo, não. O quórum do encontro foi de apenas 6 dos 11 ministros. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Roberto Barroso foram e faltaram ao encontro André Mendonça, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques. A carta, que seria assinada por todos os ministros, virou uma nota institucional em um tom mais ameno, assinada apenas pelo presidente da corte, Roberto Barroso. O texto sequer menciona os Estados Unidos. Deixa eu começar com a Edilene, que está lá em Brasília, acompanhando isso tudo de perto. Edilene, eu trouxe aqui algumas informações, algumas inclusive de bastidores, isso já está vazando aí na imprensa e tal. Mas, bom, a sensação que eu tenho é que os ministros, deram uma segurada. Chegou no Alexandre de Moraes, eu não quero que chegue até mim. É mais ou menos por aí? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tem adotado um tom mais ameno em relação a isso. Ele que também foi sancionado pelos Estados Unidos. Eu adiantei a informação aqui de que os ministros que devem escapar de punições da lei Magnitsky, caso novas decisões sejam tomadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, são apenas Luiz Fux, que tem tido um voto divergente quando o julgamento é relacionado a alguma punição, uma medida cautelar contra Bolsonaro, e Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que são os ministros do STF que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso contrário, todos os outros ministros serão punidos, é exemplo do que já aconteceu com alguns, com a perda do visto, por exemplo, e também juízes auxiliares, que são aqueles que fazem as decisões, escrevem as decisões pelos ministros, fazem o trabalho técnico do Supremo Tribunal Federal. Até esses podem ser atingidos. Uma outra informação que eu adianto aqui no Conversa de Redação também em primeira mão, conversei com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que me disseram que essa lista está na mesa de Donald Trump e que apenas esses 3 estão fora dela. Eles disseram que a lei Magnitsky aqui no Brasil, se houver uma nova aplicação, será feita como já aconteceu na Venezuela, que teve ministros da Suprema Corte punidos em 2 ocasiões, em 2017 e também agora, em 2024. Uma primeira punição relacionada ao ferimento de prerrogativas do parlamento, que segundo a lei Magnitsky os ministros estavam fazendo na Venezuela, e uma segunda de tentativa de obstrução do processo eleitoral, prejudicando adversários de Nicolás Maduro. Então, isso já aconteceu, uma punição em massa de ministros do Supremo Tribunal Federal ou da Suprema Corte em outros países, mas dessa monta só aconteceu na Venezuela e foi a conta-gotas. À medida que as decisões foram sendo tomadas, esses juízes, esses ministros da Suprema Corte foram sendo punidos. Qual que é a novidade em relação ao Brasil, que vai seguir esse rito da Venezuela, ou que o Trump vai seguir esse rito da Venezuela para o Brasil? A diferença é que o Brasil é um país democrático e é a primeira vez que o ministro da Suprema Corte ou ministros da Suprema Corte são punidos pelos Estados Unidos em um país que é uma democracia, Júnior. Então, os ministros estão tentando ter um tom mais ameno, o próprio governo federal também, mas fazendo um discurso de que é preciso manter a soberania e que assuntos nacionais não podem sofrer interferência de um governo de outro país. Silvana Lobo, como é que você olha para essa história toda, essa tal lei Magnitsky? A gente começou a aprender o que é nos últimos tempos, né? Era uma coisa muito distante, mas quando você olha para um país como os Estados Unidos, sancionando a justiça aqui no Brasil, faz sentido para você? Não faz? Como é que você olha para isso? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Olha, Júnior, essa é uma lei que foi, inclusive, vamos pensar, quem foi que foi durante o governo de quem? Barack Obama que teve essa lei. Qual que foi a finalidade dessa lei? Foi que depois que os órgãos dos Estados Unidos verificassem abusos graves aos direitos humanos, com provas concretas sobre isso, os Estados Unidos não podem julgar a coisa. Esse Magnitsky, inclusive, é aquele advogado russo que ficou preso lá na Rússia, acabou morrendo, etc. e tal. Por isso que a lei também tem o nome dele. Então, as acusações que têm que existir de violação de direitos humanos são acusações gravíssimas que nós temos, né? Neste caso específico, por mais que o Alexandre de Moraes realmente não devesse estar nesse processo do Bolsonaro, ele é vítima no processo. Vítima não pode julgar, ele tem interesse, ele está impedido, tem nulidades no processo.
nós não vemos aí violações gravíssimas aos direitos humanos acontecendo, ainda não investigadas pelos Estados Unidos, a ponto do presidente inserir numa lista dessa. Então a gente vê que aí a situação é exclusivamente de cunho político. O Trump está nos tratando como trata toda a América do Sul, né? Toda a América Latina, vamos dizer assim, que foi o que ele fez. Olha bem, aqui foi citado pela Edilene a situação da Venezuela. E é exatamente isso que ele fez. Pega esse povo todo lá, põe nessa lei, e eles é que se dane pro lado de lá e resolva isso. Ele não quer nem saber quem que é isso, não. Certamente essa listinha que tá lá vai ter isso. Agora, o que me surpreende muito, o presidente da República chamar os ministros do Supremo na casa dele para um jantar, para fazer isso. Isso não tem que ser feito dessa forma. E outra coisa, existe possibilidade de defesa do Alexandre de Moraes. Ele vai falar isso hoje. Hoje volta, né, a atividade no Supremo Tribunal. É claro que ele vai se manifestar em relação a isso. Ele mesmo não está pedindo esse apoio. Ele deve constituir um advogado nos Estados Unidos para que possa, inclusive, requerer que os trâmites legais sejam seguidos. Porque ele simplesmente está sendo sancionado sem ter sequer direito de defesa. E sem existir sequer ainda concretização de provas a respeito de um abalo desse sísmico aos direitos fundamentais. Gente, o fato disso, eu fico olhando para isso e falo assim, não é possível, eu vou acordar. Isso é um sonho, isso tudo que está acontecendo. E põe tarifa, tira tarifa, briga, aí põe não sei quantos %, aí tal. Um abalo no mundo inteiro a respeito disso. Mas isso é muito bom para que a gente veja. Hoje o mundo é globalizado. Tudo que acontece tem reflexo em todos os lugares. Por mais tupiniquim que a gente esteja aqui, nós sofremos, e não são marolas, são tsunamis que chegam até a gente, e a gente tem que ter muito receio em relação a tudo que é feito. Inclusive, esse negócio de tarifa me preocupa demais da conta. Mas eles quebraram o galho e não... Nesses aqui, a aeronave não vai ter... Gente, na parte do agro, se esse trem mantiver desse jeito, nós vamos ter problema sério de desemprego. Porque baixando, como é que a gente mantém isso? Então, isso tudo precisa ser pensado. Por quê? Nós vamos ter outros mercados pra gente trabalhar. Vamos ter. Será que amanhã um presidente da China também não tem uma doideira lá e arruma um trem desse e resolve não fazer? Porque a gente fica à mercê da vontade dos outros países. Então, nós precisamos ser grandes, né? E atuar de maneira grande como nós somos em minerais, no agro, em pesca. Nós somos muito grandes nisso. Então nós precisamos assumir essa grandeza que nós temos perante o mundo inteiro, né? O florão da América não pode ser o bobão da América. Nós precisamos assumir um protagonismo realmente no mundo. E o Alexandre de Moraes, eu com sinceridade, isso me traz uma vergonha. Você ter um ministro do Supremo sancionado por agressão a direitos humanos, isso me traz eu fico constrangido, eu tô bem constrangido com essa decisão, sabe? Ô Travassos, esse jantar, enfim, esse encontro, 6 foram, 5 não foram, mostra um certo racha ali, não mostra ou não? Bom dia. Eu acho que sim. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Vou me blindar. Agora também eu não sei se tem alguma motivação pessoal em função do recesso. Se, por exemplo, a Carmen Lúcia estava aqui em Minas Gerais, não sei onde ela estava, não sei. E outra coisa, eu concordo com a Silvana, que é uma reunião não para marcar na casa do presidente, é uma reunião institucional. Então vamos reunir os poderes e vamos falar o seguinte, qual é a atitude do governo brasileiro em resposta à sanção do Trump. Agora, o resumo da Silvana é assim, é um ataque à nossa soberania, porque hoje, gente, é o Trump. Amanhã vira a chave, é um outro governo e ele vai usar essa mesma ferramenta também de forma ideológica. E nós vamos permitir esse tipo de ataque à nossa soberania. Eu acho que e ontem eu provocava a turma, ontem conversei muito com o Marcelo sobre isso, porque assim, eu quero saber qual o caminho que nós estamos percorrendo e como termina isso. Porque tudo bem, a gente tira o Alexandre de Moraes, aí o próximo passo é o quê? É acabar com todos os ministros do STF, a gente vai interferir no poder, e aí agora nós vamos fazer... Não, o terceiro passo é o seguinte, o Lula também vai sair. E a gente vai parar onde? A gente tem que fazer uma nova nós vamos reestruturar o país, nós vamos reescrever a nossa Constituição. Eu acho que a gente tem que pensar muito. E o fato do Alexandre de Moraes assumir esse protagonismo é vergonhoso para o país. Agora, a culpa é do Senado,
que não agiu no momento certo. O Senado é o responsável pela fiscalização das atitudes, né? Um poder vai vigiando o outro. Por que o Senado não agiu quando as denúncias chegaram de abuso de poder, de decisões arbitrárias? Porque o Senado foi omisso ou porque o Senado realmente deu um voto favorável a Alexandre de Moraes dizendo que estava tudo bem? E hoje nós estamos com o nosso ministro, né, da Corte Máxima desse país no noticiário internacional. É inacreditável, amigo. Ô Marcelo da Fonseca, e essa confusão toda aí? Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, eu vejo com muita tristeza esse momento. Eu acho que a gente está passando por uma turbulência institucional no Brasil e no mundo, né, de forma geral. É uma troca de ameaças constante, é sempre discussões acima do tom, né? A gente vê as pessoas envolvidas estão sempre procurando provocar, usando as redes sociais para provocar, e aí nada de bom sai disso. Agora, se tem uma coisa que pode sair de bom dessa história toda, e eu acho que essa reunião do Lula ontem mostra que dentro do Supremo existe também uma ala que vê com receio as atitudes do Alexandre de Moraes, é a gente pensar em como que o nosso Supremo se politizou a certo ponto de uma medida de fora também ser política para ir contra o Supremo. Eu acho que se a gente pode pegar algum aprendizado de tudo isso, o principal a Suprema Corte tem que deixar o campo político e voltar a agir mais seguindo a Constituição. Eu entendo que agora o momento é de, né, defender a soberania, os ministros vão se defender. Agora, internamente, depois que a gente conseguir responder o Trump, né, depois de conseguir comprar essa briga fora, né, a gente precisa rever muita coisa internamente. O ministro Alexandre de Moraes tomou decisões que a gente trata como normal, que são completamente absurdas. São várias decisões que a gente cita muitas nulidades no processo. E algumas dessas decisões não ficaram restritas ao Brasil. O Alexandre de Moraes, gente, tentou derrubar uma rede dos Estados Unidos que nem no Brasil está mais. Agora, há um mês atrás. A Rumble. Ele tomou uma decisão contra uma rede social que nem no Brasil funciona. Que não precisa de ter representante legal aqui, porque ela não está no Brasil. Ele tomou decisões de forma arbitrária e totalmente autoritária contra um cidadão americano que não está sob júdice dele, que há 3 anos nem usava essa rede social. Então, assim, a gente foi empurrando com a barriga, a gente foi aceitando tantos desmandos do Alexandre de Moraes, que chegou um ponto que ficou insustentável. E aí eu entendo, né, o uso da lei Magnitsky, eu discordo da Silvana nesse ponto, porque os Estados Unidos está usando algumas justificativas para aplicar ela. Alguns cidadãos americanos estão sendo afetados. Uma empresa americana está sendo afetada. Então, eu acho que se o Brasil tivesse algum cidadão brasileiro em outro país, né, alguma empresa brasileira, sendo alvo de algum tipo de censura, e eu acho que a palavra para o Alexandre de Moraes, os atos dele, é censura, o Brasil talvez teria que reagir também. Eu fico muito tranquilo para criticar o Alexandre de Moraes, porque eu critico o Alexandre de Moraes sabendo a importância do Supremo. Uma crítica ao ministro, seja o Xandão, seja o Gilmar Mendes, seja o Toffoli, seja a Carmen Lúcia, não é de forma nenhuma querendo minimizar o papel do Supremo, ao contrário. Eu sei que o WT tem um pouco de medo de falar do Xandão, né, WT? Não pode, eu não tenho medo, não pode criticar o Xandão, porque acho que ele já foi até alvo de algum tipo de... É a semelhança física. Mas quando a gente critica o Alexandre de Moraes, o objetivo é simplesmente melhorar o Supremo. Que o Supremo pare de se politizar tanto. Isso faz mal para o Supremo. Faz mal para o Supremo um ministro participar de uma reunião da UNE e fazer um discurso falando que derrotou esse ou aquele candidato político. Faz mal do Supremo fazer gesto no estádio de futebol, sabe? Cadê o decoro que a gente costumava ver de ministros? Inclusive a LOMAN, a Lei de Organização da Magistratura Nacional, diz isso. Quero saber se alguma providência será tomada. Então, só para resumir, WT, de toda essa bagunça, que eu acho que foram erros de todo mundo, o principal problema é o Donald Trump, que acha que é dono do mundo e acha que pode fazer o que ele quer em todo lugar. Então, deixa mas eu acho que está na hora da gente refletir internamente também. Eu não tenho nenhum medo do Alexandre, nunca fui investigado, nunca parei no inquérito das fake news, nada disso. Mas eu fico olhando sempre para uma coisa chamada abolição do Estado Democrático de Direito. Isso é um crime previsto no nosso Código Penal e ele consiste em tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais. Eu acredito na Constituição brasileira e ela deve ser respeitada por todos que estão aqui. E todos aqueles que atacam a nossa Constituição devem ser penalizados. E WT, você acha que... nesse ataque que nós estamos recebendo agora, a gente pode esperar aí inquérito da Polícia Federal, daqueles que estão fomentando isso para destruir toda a estrutura que nós temos nesse país. E eu não posso compactuar com isso, Marcelo.
Eu não acho justo você destruir uma nação em função de disputa de poder ideológico, pô. Mas isso é o contrário que eu tô falando aqui. Tá. Eu tô falando aqui da gente defender o Supremo. Defender a Constituição brasileira. Sim. Você acha que o Alexandre de Moraes segue a Constituição brasileira quando ele toma algumas medidas de censurar jornalistas? Então, ele segue a Constituição? Deixa eu acho falar. que não, e acho que a gente precisa internamente começar a levar esse assunto mais a sério. Se o Senado brasileiro, que representa o nosso povo, não tomou uma atitude, o que eu vou dizer para você? Eu acho que o que a gente tem que pensar é assim, quem nós estamos escolhendo. E nós vamos ter essa oportunidade agora, no ano que vem, para escolher um representante. Inclusive, aqui para Minas Gerais, 2 representantes. É isso que nós queremos, do jeito que nós estamos? Porque eu já tenho a minha convicção do que eu vou fazer em relação a isso. Eu não posso compactuar com nenhum tipo de trama, seja para derrubar a esquerda ou direita. O que vale para mim, irmão, é Constituição. E ponto. Não dá, EWT, para a gente deixar de criticar o que está errado. Assim como nós criticamos muito o Moro, quando na Lava Jato ele quebrava várias regras, né, para conseguir o objetivo político dele, eu acho que ficou claro, a gente tem que criticar o Alexandre de Moraes também. E você acha certo parece o ataque... que ele está mais na esfera política do que no judiciário. E você acha certo o ataque dos Estados Unidos com o tarifaço, com as sanções em cima do povo brasileiro? De forma nenhuma. Então, inclusive o Eduardo Bolsonaro, né, o Paulo Figueiredo, eles fizeram um desfavor para o Brasil, né, com esse tarifaço. Talvez, se eles tivessem focado na Lei Magnitsky para o Xandão, eles seriam menos criticados. Mas peraí, vocês acreditam mesmo que foi o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro que estavam falando de tarifaço? Eu acho que como é que ele tirou 25 de março? Tarifaço não, eu acho que é ingenuidade acreditar nisso. E a 25 de março na cabeça do Trump veio de onde? Minha mãe ligou pro Trump? Ou Lula ligou pro Trump? Então vocês acham mesmo que o tarifaço é por causa do Eduardo Bolsonaro? Não, eu acho que tem muita coisa envolvida. Não, aí vem o BRICS. Eu acho que tem muitas outras coisas. Aí vem o BRICS. Tudo bem. Mas é inegável que eles ajudaram a ficar alimentando uma disputa, ficaram jogando gasolina comercial na fogueira. Que ele tá fazendo com o mundo inteiro e pra cá ele arrumou uma desculpa. Colocou o nome do Bolsonaro. Me parece que é ingenuidade pensar dessa forma, eu não sei. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Edilene Lopes, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a defensora pública Silvana Lobo.